Muito bem, nós sabemos que quando Jesus nos fala a respeito dos sinais da sua vinda, Jesus sempre usa uma expressão: vigiai e orai. Vigiai, pois. O tema do nosso estudo de hoje, ou da nossa conversa de hoje, é sobre esta vigilância. Estarmos atentos não apenas ao que o inimigo está fazendo, porque o inimigo tem feito um arraso nas famílias, nas pessoas. Quantas pessoas hoje envolvidas com drogas? Isto não era uma realidade de 100 anos atrás. Nem se conhecia, nem se falava a respeito de drogas. E quantas vidas já se perderam com isto? Nós temos visto a família sendo destruída, lares destruídos, casamentos rompidos, filhos machucados por causa da investida do inimigo. E temos visto a própria igreja ser bombardeada nos dias de hoje. Esse é um tempo de absoluta vigilância da igreja. Vigilância. Nós temos a alegria de ter nos nossos estúdios hoje a Suzy para continuarmos conversando sobre o Ministério dos Gideões 24 horas diante do Senhor e conversando também sobre os Gideões Mirins. Suzy, que bom você estar aqui conosco. Para mim é uma alegria muito grande, ainda mais em se tratando de divulgar o Ministério dos Gideões Mirins. Eu gostaria de, antes de lermos o texto que está em Lucas 21, a partir do versículo 29, e você já deve ter aí a sua Bíblia aberta neste texto, que fala sobre esta vigilância. Eu queria conversar um pouquinho e a Suzy contasse para nós uma experiência das crianças. Eu estive em Israel no mês de outubro e trouxe para os netinhos uma lembrancinha para cada um. E para a Saninha eu trouxe um colarzinho, e naquele colarzinho tinha uma réplica do peitoral da estola sacerdotal dos sacerdotes em Israel. Então aquelas três colunas de 4 ordens de pedras preciosas. Claro que era só uma réplica, não são as pedras preciosas. E quando eu dei para a Sani, a netinha caçulinha, eu disse para ela: olha, Sani, você é uma intercessora. Você vai estar sempre orando. Para Raíssa eu dei um colarzinho com a estrela de Davi, disse: Raíssa, você é uma adoradora. E para Radassa foi uma pulseirinha de flores e eu disse: Radassa, você é uma evangelista, uma pregadora, uma missionária do Senhor. E parece que realmente elas levaram a sério esta ministração, não foi, Suzy? Então, eu queria, Suzy, que você compartilhasse essa experiência de dizer para uma criança que ela é uma intercessora. Primeiro, em relação aos presentes, né? Eu acho que você imaginou isso na hora que estava dando, não foi nada premeditado. E eu não sabia até que ponto as meninas tinham levado isso a sério. Porque receberam um presente da vovó e festa e tal, e cada uma com seu objeto, né? Desfilando pela casa. E na nossa casa nós temos um bichinho, um mascotezinho, que é um ferret. O nosso ferret chama Lisa. E a Sani é a menorzinha, ela cuida mais da Lisa. Então a gente fala, cada bichinho é de uma criança e a Lisa, quem cuida é a Sani. E naquele dia nós deixamos a Lisa livre no terraço. E esse bichinho ele entra em buracos. Então se tem um cano destampado, é o lugar preferido para ele entrar. Só que o cano, sendo fino, ele não consegue dar a curva e voltar no cano. Então ele vai sempre para frente e ele não vem de ré, né? Ele não anda de marcha ré assim para trás, não. Então o único problema quando a gente solta o ferret é deixar todos os buracos tampados. E nesse dia a Sani quis deixar a Lisa brincando lá em cima no terraço. E ela mesma que tampou, há 2 canos assim, um do lado do outro, de escoamento de água, né? Cai na calha para ir lá para baixo. E sempre a gente então coloca um copinho de plástico ou pano com sacola de plástico, né? Tampando os buracos. E nesse dia passou muito tempo e quando eu me lembrei, eu falei: Sani, você já guardou a Lisa na casinha dela? Ela falou: não, mãe, ela tá solta lá em cima. Eu falei: Sani, você tampou direito os buracos?
E ela falou assim, tampei. Quando eu subi lá em cima, ela tinha pegado um paninho de prato, tinha deixado assim mais ou menos na frente do buraco e estava lá a marca, né? A Lisa tirou o paninho e tava os pezinhos dela, que assim na beirada do cano fica um restinho, né? Uma sujeirazinha. Então tirou aquela sujeirinha para fora e a Lisa não estava lá em cima. Aí foi aquele chororô, as crianças começaram, mãe, cadê a Lisa? Eu quero a Lisa, eu quero a Lisa. E aí elas começam a correr, né, de um lado para o outro, e aí a Sunny chorando, mãe, o que eu faço? E eu estava muito nervosa, assim, né, porque, poxa, um bicho daquele tamanho no cano, entupiu o cano, vai dar problema na casa. Eu, na minha cabeça, já pensei assim, pronto, esse cano está aqui no meio da parede, vai ter que partir a parede para achar o bicho, como que vai ficar? E aí eu, não, vamos, vai lá para cima, vamos ver se a gente joga uma água aqui e tal, vamos ver o que faz. Aí a Radassa já se prontificou a descer lá para baixo. E a Sunny do meu lado, mãe, o que eu faço? Eu olhei para ela e falei, vai orar, você fica no cantinho lá, você vai orar? E aí ela, tá bom, e foi. E eu já tinha falado, Sunny, como que você conseguiu deixar esse buraco aqui aberto e tal? Aí a Raíssa, mãe, e eu? Pega a água lá, vamos jogar aqui no cano para ver se a água vai lá para baixo, lá no chão. Aí já não tinha mais outra coisa para fazer. A Raíssa, mãe, o que eu faço? Vai orar também, fica lá você com a Sunny lá orando. Aí desci com a Radassa, jogamos a água no cano, a água saiu lá na rua. Descobrimos que o cano dava direto no passeio. Aí já não era naquele lugar, assim, que a gente imaginou, que era a caixa de gordura. A caixa já dava, o cano já dava direto na rua. Eu falei, pronto, a Lisa já desceu. Isso tinha passado assim, umas 2 horas, até que a gente subiu lá em cima de novo. Um cachorro já comeu ela, já acabou, né? E as meninas chorando, e eu pensando assim, Deus, como que eu vou explicar que o bicho morreu, mas não posso também tirar a fé do coração delas, tem que administrar essa dor, essa tristeza, com um sentimento de culpa. Aí aquele tumulto, a gente subiu lá para cima de novo e a Sunny, então, ela chega perto de mim e falou assim, mãe, eu já orei, e agora? Falei, agora nada, agora espera, vamos ver o que vai acontecer. A gente agora tem que ver como que a gente vai fazer para tirar a Lisa do cano, se ela tiver entupido lá, né? E aí jogamos aquele tanto de água e nada. A água descia normal e aí eu cheguei perto delas e falei assim, então vamos orar agora todas juntas, vamos entender que Deus tem os planos dele. E ela virou para mim e falou assim, mãe, eu pedi para a Lisa voltar. Aí você respira fundo, né? Como que a Lisa vai voltar, né? Aí eu falei assim, amém, filhinho, que bom que você pediu para a Lisa voltar. Quando a gente olha para trás, a Radassa falou assim, estou escutando um barulho. Os dois canos ficam do lado, são paralelos, mas tem uma ligação lá embaixo. Não é que a Lisa voltou no outro cano e estava batendo a patinha no copinho de plástico que estava tampando esse cano fechado. Ela entrou por um que estava só com paninho de prato e voltou pelo outro que estava tampado. Mas quando eu fui olhar a conexão dos canos, não tinha lógica a Lisa voltar por ali. E para ela ter ficado 2 horas perdida naquele cano, foi um negócio assim, foi um milagre. Aí quando a gente tirou o copinho de plástico e a Sunny pegou, a Lisa abraçou, aí eu, ai, graças a Deus, graças a Deus. Aí eu fui dar um abraço na Sunny e o que me marcou foi isso. Ela me abraçou e falou, tá vendo, mãe? Tá vendo? A vovó falou que eu era intercessora. Olha meu colar, eu sabia que a Lisa ia voltar. E eu olhei, falei, ai, Senhor, me ensina a ter uma fé desse jeito. Porque quando eu a mandei orar, eu não tinha fé, né, que aquele bichinho ia voltar. Eu mandei ela orar porque não tinha mais serviço para ela fazer. E ela creu. Ela falou, eu sou intercessora. E eu sabia que ia acontecer. E as crianças, assim, ficaram
naquela alegria, mas no rostinho da Sani estava estampado assim. Isso para mim não é novidade, eu só estava esperando, né, a hora que a Lígia ia voltar de volta pra gente. É muito lindo nós percebermos isto, que as crianças têm esse potencial de fé tão grande. E exatamente nesta direção nós estamos vendo o mundo hoje tirando as nossas crianças para a maldade, tirando a inocência das nossas crianças, colocando as crianças através da internet, através de tantas coisas, no mundo adulto de uma forma assim tão triste. Mas esse potencial precisa ser canalizado para as coisas boas. E dentro desta perspectiva de que as crianças podem orar, de que as crianças podem ter experiências lindas com Deus, é que Deus trouxe ao nosso coração de termos o ministério Gideões da Oração também alcançando as crianças, com os Gideões Mirins. A Suzy esteve conosco ontem falando sobre os Gideões Mirins, sobre o curso para a preparação dos líderes dos Gideões Mirins, e eu pedi para que hoje também, né, Suzy, pudesse trazer esta palavra, mostrando aos pais esse desafio de que as nossas crianças podem orar. Bem, nós falamos do texto de Lucas capítulo 21 e eu quero que você abra a sua Bíblia para que leiamos este texto. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto o verão, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse texto é um texto maravilhoso quando Jesus diz a forma como devemos esperar, aguardar a sua vinda. Vemos os sinais e ele diz que todas estas coisas acontecerão dentro desta geração. Nós somos esta geração do fim. Nós somos esta geração que tem visto os sinais, guerras, fomes, pestes, terremotos. E o Senhor disse, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E principalmente com relação a Israel. Israel retorna para a sua terra exatamente nesta geração. Esta é a geração que antecede a vinda de Jesus. E pensando nisto, não é, Suzy? Nós sentimos no coração de termos este grande exército. O Ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor, ininterruptamente até a vinda de Jesus, orando pela igreja, orando pelas famílias, orando pelas crianças e agora também orando com as crianças. Eu sei que ontem nós já trouxemos a palavra sobre os Gideões Mirins, mas nem todos assistiram o programa e eu queria, Suzy, que você tornasse a falar um pouco sobre isto, de como as crianças podem entender esse tempo que nós estamos vivendo e elas também, como a Saninha disse, eu sou uma intercessora. Como eles podem ser intercessores? O grupo Gideões Mirins vai acontecer a partir de agosto. Em agosto nós vamos estar treinando líderes que queiram doar do seu tempo, que queiram se envolver nesse trabalho tão maravilhoso de falar do amor de Deus com as crianças e de levá-las a serem pessoas que realmente vão fazer diferença nessa geração. As crianças vão se reunir para orar uma vez por semana, durante 1 hora.
Nessa 1 hora vai ter brincadeiras, um ensino da palavra e um momento de oração. Oração individual, oração em grupo, oração por pedidos das pessoas, oração por pedidos mundiais. E o objetivo é levantar um exército de crianças que no mundo inteiro orem especificamente pelos assuntos, assuntos que vão ser comuns, né, do exército inteiro orar naquele dia, ou assuntos relacionados àquilo que as crianças estão vivendo. Nós temos visto que Deus não só responde às crianças, como Deus quer que elas se sintam parte da igreja. A igreja não pode esperar que a criança cresça para então dar frutos. A criança, ela dá fruto. Ela pode fazer diferença demais na escola, na vizinhança, e o coração da criança é um terreno muito menos pedregoso, né? Ela não tem ainda tantos traumas quanto o adulto, tantos conflitos, tantos questionamentos, tantas rebeldias ainda, né? Então é um terreno mais fácil da palavra brotar e produzir fruto. A criança que for Gideã, ela vai receber um relógio e esse relógio vai ter um alarme que vai disparar na hora que ela escolher. Então, se ela escolhe orar 8 horas da manhã, todos os dias às 8 horas o reloginho vai piar e onde ela estiver, ela tem que orar. Esse é o compromisso dela. Mas o grupo vai ser como era o grupo dos escoteiros. Um grupo cheio de tarefas, de atividades, de desafios, de graduações, de premiações. Então vai ser um grupo muito gostoso. A gente vai fazer acampamento em barraca, com fogueira, né? As crianças em contato com Deus, com o Criador, através da natureza. Então o objetivo é fazer com que esse grupo seja um grupo só, unido, né? Com eventos a nível nacional, de cidade, mas cada igreja, independente da denominação, pode ter o seu grupo de Gideões Mirins. E vai ser um trabalho muito gostoso para você que quer, né, se envolver como líder, como nós vamos precisar de você, como Deus precisa de voluntários para que esse exército seja um exército maravilhoso. Então, se o Senhor já está colocando essa sementinha no seu coração, participe no dia 14 de julho do Congresso dos Gideões da Oração. Lá nós vamos estar alistando esses primeiros voluntários para fazerem o curso de treinamento de líderes de Gideões Mirins, que vai acontecer no mês de agosto. E se você tem esse interesse, você pode entrar em contato com o Ministério de Gideões da Oração e vai receber as informações de como começar a fazer esse curso. Amém. É tão lindo quando nós podemos profetizar sobre a vida das crianças. Nós temos crianças na Bíblia, crianças como Samuel, que foi chamado tão pequenino ainda, era um menino. E ele foi, assim que a mãe o desmamou, o levou para o templo, o levou para Siló, onde estava o sacerdote Eli, o sumo sacerdote. E Samuel começa a aprender a servir na casa do Senhor, a manter as lâmpadas acesas, a abrir a porta para os ofertantes, para o povo chegar, para o atendimento. E Samuel é ainda criança, quando Deus o chama para ser um profeta. E nós vemos aquela menina, por exemplo, que foi escrava na casa de Naamã, era uma menina, mas uma menina que foi uma missionária. Foi uma menina que foi cheia do amor de Deus para levar o comandante do exército do rei da Síria a se prostrar diante do Deus de Israel, a buscar a sua face, a ser curado e a mudar de vida. Nós vemos crianças, a Bíblia diz que um menino estava ali no meio da multidão que ouvia Jesus e ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então pega aquela merenda tão pequena, 5 pães e 2 peixinhos, e multiplica para saciar toda a multidão. As crianças têm coisas para oferecer, né? É verdade. Para Jesus e para a multidão. É verdade. Então, esta é uma proposta de Deus. Você pode acessar o nosso site para conhecer um pouco mais a respeito dos Gideões Mirins
E o lançamento dos Gideões Mirins vai ser, como a Suzy disse, no dia 14 de julho, lá no Aprisco. Você pode ligar para o telefone que aparece aí, 3421-2003, fazer a sua inscrição ou fazer a sua inscrição lá no dia do 4º encontro dos Gideões da oração. Vai ser muito gostoso. E se você também quiser escrever para ter maiores informações, o nosso e-mail, o nosso endereço é Gideões da Oração, sem o tio e a cedilha, gideõesdaoração@gmail.com, ok? Bem, Suzy, eu gostaria que hoje você orasse. Orasse pelas pessoas que estão nos assistindo, pelos pais, pelos pastores, pelas famílias, pelas crianças, ministrando sobre a vida deles, para que haja esse mover de intercessão nos corações, esse desejo de fazer parte deste exército do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te damos graças pelo privilégio que temos de fazer parte do teu exército, de fazer parte, ó Deus, de uma igreja que vai ver a volta de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos tem vocacionado para falarmos do teu amor, para intercedermos, ó Deus, pelas pessoas, pelas nações, pelas vidas. Senhor, que nesse dia o Senhor possa chamar, ó Deus, o coração das pessoas que o Senhor tem separado para si. Aquelas pessoas que às vezes passaram e ligaram a televisão sem saber porquê e estão ouvindo, estão sentindo, ó Deus, um desejo tão forte que o Senhor possa desimpedir o caminho para que elas possam, ó Deus, cumprir aquilo que o Senhor tem reservado para cada uma delas. Atrai, Senhor, atrai com cordas de amor, ó Deus, aqueles líderes de Gideões Mirins, as crianças, ó Deus, que vão fazer parte, ó Deus, dá sabedoria a esses pais e dá direção para que possam realmente conduzir os seus filhos até a tua casa, conduzi-los ao Senhor, entregar-lhes, ó Deus, realmente as chaves, ó Deus, que movem tantas coisas que é a oração. Que o Senhor possa, através da oração, abençoar, ó Deus, a vida dessas pessoas que nos assistem, colocando, ó Deus, no coração delas a certeza de que o Senhor ouve, de que o Senhor responde e de que o Senhor é aquele que pode fazer o que é impossível para nós. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Amém. Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, que você possa tomar posse deste privilégio maravilhoso. Crianças sendo Gideões Mirins, adultos sendo líderes preparados para ajudá-los. Suzy, muito obrigada e que Deus continue te abençoando. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.